Estamos avançando e chegando ao 6º livro do nosso projeto Sheldon, onde estamos vendo toda a obra do autor Sidney Sheldon. O livro de hoje é considerado por muitos um dos seus melhores livros, ou o seu melhor livro. Eu, quando li a primeira vez, achei que ele era melhor que os outros mesmo. Agora, hoje, eu já titubeio. Eu ainda acho que o melhor livro do Sheldon é O Outro Lado da Meia-Noite. Mas esse tem o aval de muita gente e realmente ele é excelente. Ele é um homem de Deus aos domingos, enquanto no resto da semana pertence ao diabo. O reverso da medalha do Sidney Sheldon. O ano é 1982 e Kate Blackwell está fazendo 90 anos de idade com uma mega festa em sua mansão. É uma festa onde está presente pessoas do mundo todo, representantes de governo, vice-presidentes, e ali está reunido a massa, a nata do mundo econômico na festa de uma das pessoas mais importantes e mais ricas do mundo. Tá, mas como ela se tornou esta mulher? Quem é Kate Blackwell? Por que o aniversário dela é tão importante? Por que homens tão poderosos, pessoas tão poderosas, família está reunido naquela sala? É isso que o Sheldon vai nos contar aqui. Mas não apenas quem é Kate Blackwell, mas a origem de sua família, de seu poder, e para isso nós teremos que voltar até o ano de 1883. Mas antes de regressarmos mais de 100 anos na história, não se esqueça, se inscreva neste canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar, principalmente quando um livro vai trazer a história de uma mulher que não é a heroína nem a vilã, ela é um misto de tudo isso. E assim, vamos lá, antes de contar todos os detalhes dessa pessoa, todos os detalhes não, senão você não vai ler o livro, né? Mas antes de contar alguns detalhes para te animar a ler este livro, é preciso conhecer um pouco do contexto histórico da África do Sul. Porque o Sidney Sheldon desenvolve a história aqui, mas ele não nos conta detalhes desta história real da África. Então é preciso contextualizar, e é o que eu vou fazer aqui para deixar você ainda mais interessado em ler o reverso da medalha. Então vamos lá. Em 1652, tudo bem, eu sei que a história começa em 1883, mas você precisa saber. Em 1652, um século e meio após a descoberta da rota marítima do Cabo, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais fundou uma estação de abastecimento que mais tarde viria a ser a Cidade do Cabo. A Cidade do Cabo tornou-se uma colônia britânica em 1806. Estamos nos aproximando da data do livro. A colonização europeia ela se expandiu na década de 1820 com os Boeres, ou Boeres, que são colonos de origem holandesa, flamenga, francesa e alemã. Enquanto os colonos britânicos se assentaram no norte e no leste do país. Nesse período, conflitos surgiram entre os grupos, né, que viviam ali e que competiam por território. A descoberta de diamantes, e aí é muito importante para o livro, a descoberta de diamantes em 1867 e de ouro em 1884 no interior do país iniciou uma revolução mineral e o aumento do crescimento econômico e da imigração. Isso intensificou a subjugação dos povos indígenas pelos africanos e europeus. A luta para controlar esses importantes recursos econômicos foi um fator decisivo nas relações entre os europeus e os nativos e também entre os boeres e os britânicos.
Então aí você tem uma invasão de europeus que já viviam ali, né? E mais gente chegando para poder explorar essas riquezas que encontraram na África. E é justamente em 1883, em busca de fortuna e de riqueza, que o nosso personagem, o Jamie McGregor, vai chegar na África. Ele deixa pai, mãe e irmãos na Escócia e vai até a África justamente para procurar diamantes. Ele vai num navio onde, né, a situação também é tenebrosa, muita gente querendo ir para lá. Quando ele chega, ele vai percorrer longos caminhos de terra, em lombo de mula, de carroça. É um sofrimento para ele chegar até a África, mas ele quer ir em busca de riqueza. Ele acha a vida que ele tem na Escócia naquela época muito miserável, os pais trabalhando, camponeses, e ele vai então em busca de riqueza. Mas ele vai chegar lá na época em que todo mundo está indo para lá, e a República dos Boeres, né, que são aqueles lá, os holandeses, flamengos, franceses e alemães, já não suporta as sucessivas invasões do Império Britânico. E é justamente durante, né, essa primeira guerra dos Boeres, que foi de 1880 a 1881, usaram táticas de guerrilha, que esses Boeres se adaptaram às condições do local e eles conseguiram vencer os britânicos. Então, mas nós vamos ali ter de 1899 a 1902 a Segunda Guerra dos Boeres, que é os britânicos contra esses outros europeus que viviam na África, e eles vão vencer. Vão sofrer pesadas perdas dos dois lados e acabam vencedores. Então é neste ambiente de disputa entre outros europeus com os ingleses, esse furdunço em busca de diamante e de ouro, que o nosso personagem vai caminhar ali pela região da África do Sul. E quando ele chega, ele encontra uma cidade, não é uma cidade, é um acampamento com barracas, é um negócio, uma coisa de louco, né? Igual se forma mesmo as minas, quando você vai buscar ouro desordenadamente. Nessa bagunça toda, ele vai conhecer um homem que tem um comércio naquele acampamento gigantesco, que é o Sr. Van Mary. Ele é um holandês, portanto ele é um Boeres, né? Ele é um holandês que aparentemente parece que ele financia novas pessoas que vêm da Europa em busca de diamantes. Ele dá lá um cavalo, uma pá, como é que chama aquele negócio? Uma pá, dá lá as ferramentas necessárias para poder buscar diamante. Ele financia e depois você volta e divide com ele o que você encontrou, paga lá o que ele te financiou, esse tipo de coisa. Meus amigos, e esse homem, o Sr. Van Mary, ele tem uma filha. Na hora que o Jamie olha para a filha, já se apaixona. Mas tudo bem, ele não está ali para viver histórias de amor, ele está ali para ficar rico. Talvez quando ele voltar das minas, tudo vai dar certo. Mas então, ele vai montar nesse cavalo, ele vai em direção ao deserto, vai em direção às minas de diamante, levando as ferramentas do Van Mary. Chegando no meio do caminho, o cavalo que o Sr. Van Mary arrumou para ele morre. É óbvio que esse cavalo está doente. E o Jamie vai continuar, ele é um homem perseverante até as minas de diamante, e chegando lá ele vai encontrar um diamante. Alguns, né, diamantes. E quando ele volta, o Sr. Van Mary, que tinha obrigado ele a assinar um contrato escrito numa língua que ele não conhecia ali, né, uma língua da África, ele assinou o contrato, ele descobre que o lugar onde ele encontrou diamante foi doado assim, através do documento para o Van Mary. O Van Mary é um grande pistoleiro safado sem vergonha. Obviamente que eu não vou contar os detalhes, mas vai haver um momento em que ele vai conseguir se recuperar, se reerguer, e ele vai se vingar do Sr. Van Mary. O Sr. Van Mary tem um empregado que é o Banda. O Banda, ele é africano. E o povo dele sofreu muito nas mãos dos europeus, tanto o britânico quanto os outros, que chegaram ali, escravizaram, maltrataram, fizeram o auê, né? E esse Banta, que apesar de trabalhar para o Van der Merwe, tem um ódio mortal desse homem. E esse Banta
vai se unir com o James para se vingar do Sr. Vandermeer. Tá bom? Tá bom. Essa aí é a história inicial. Tudo bem. E o que vale lembrar aqui, o que eu vou contar, é como que o James fica rico. O James vai encontrar diamante junto com o Banta e ele vai ficar milionário. Eu não quero contar como que eles encontram diamantes, como eles se vingam do Sr. Vandermeer, porque isso vai estragar a história. Mas vale vocês saberem que, num certo momento, o James vai ter um filho e ele também vai ter uma filha. Mas vamos pelo filho primeiro. Esse filho dele, em certo momento, nessas lutas que acontecem na África, ele vai ser sequestrado pelo povo africano. Basta vocês saber disso e vai acontecer algo dramático e tenebroso na família dele. Em seguida ele vai ter uma filha e essa filha é então a Kate. E aí a história continua se desenvolvendo, contando a história um pouco do pai e um pouco dessa filha. Dentro da África do Sul, ali dentro do país, as políticas anti-britânicas entre brancos sul-africanos focavam na independência. Durante os períodos coloniais holandês e britânico, a segregação racial era majoritariamente informal, apesar de algumas legislações terem sido promulgadas para controlar o estabelecimento e a livre circulação dos povos nativos. É aquele negócio, né? O colonizador entra, invade tudo, expulsa o pessoal de sua terra. Parece coisa que faz com o índio. Empurra lá o povo pro fundo do mundo e domina tudo. Mas por que eu estou contando um avanço? Porque 8 anos após o fim da Guerra dos Boeres e após 4 anos de negociação, uma lei do parlamento britânico chamada, Ato da África do Sul 1909 criou a União Sul-Africana e em 31 de maio de 1910 a União era um domínio britânico que incluía as antigas colônias holandesas do Cabo e de Natal, bem como as repúblicas do Estado Livre de Orange e de Transvaal. A Lei das Terras dos Nativos de 1913 restringiu severamente a propriedade de terra por negros. Nessa época, os nativos controlavam apenas 7% do território do seu próprio país. A quantidade de terra reservada para os povos indígenas foi mais tarde ligeiramente aumentada. 1913, demarcação de terra para o próprio povo daquela terra. 1913, 2022, demarcação de terras indígenas no Brasil. Ó. Então, a história se repete, o Brasil sempre atrasado. Mas por que isso é importante? Porque o James McGregor lá, que veio da Escócia, ele vai fazer fortuna na África. Ele vai virar um dos maiores exploradores de diamante. Só que os anos passam, as coisas mudam, tudo muda de lugar e a empresa dele vai passar então para as mãos da sua filha, Kate McGregor. Acontece o seguinte: a Kate vai se apaixonar por um funcionário da empresa, mas um funcionário muito bem capacitado, que o pai dela gostava muito, que é o David Blackwell. E ela vai se casar então com o David. É muito difícil dar um panorama completo da história, por isso que eu expliquei mais o fato histórico, porque são mais de 100 anos da história dessa família. Mas o que vale ressaltar é que a Kate então vai se casar com o David, ela vai assumir a empresa e ela vai expandir os negócios não só na área de joias, mas nas áreas de outras coisas também. Inclusive, ela vai começar a produzir arma durante a Primeira Guerra Mundial. Vai haver cenas dela na França ocupada. E por que vai haver cenas dela na França ocupada? Porque nessa época, a Kate já vai ter um filho. E esse filho da Kate resolve ser pintor. E ele vai ter um ateliê de pintura na França, na Segunda Guerra Mundial. Então vai aparecer lá a França ocupada pelos nazistas. Mas a Kate, como uma pessoa muito rica, vai ter influências dentro de todas as áreas. Inclusive dentro do exército americano, dentro do exército alemão. Ela é uma mulher que tem uma das maiores empresas do mundo. E ela também vai ter netos. Na verdade, ela vai ter 2 netas gêmeas. Vamos àquela historinha, uma neta boa, uma neta ruim, né? Mocinha, a vilã. E uma das netas
é tudo que um dia a Kate Blackwell teve de mal. E a outra neta é um dia tudo que a Kate Blackwell teve de boa. É assim que a história se desenvolve. Num apanhado geral, isso aqui é uma grande saga familiar. O livro tem 590 páginas. Então, não dá para resumir tudo em um vídeo. O que vocês têm que fazer é ler. Tudo acontece muito rápido. Nós estamos falando de 100 anos, 600 páginas, mas tudo acontece muito rápido. Várias pessoas vão aparecer. É muito interessante a luta do pai da Kate para poder conquistar os seus diamantes, ficar rico e construir sua empresa. É fantástico. Para você ter ideia, ele vai colocar o nome da empresa dele, o mesmo nome de 2 guardas que o perseguiram e quase o mataram. Então isso também é interessante. Depois você vai ver o Banda, né, que é aquele africano. Ele vai permear todo o livro e ao redor dele vai ter um pouco da história da África do Sul. Apesar de Sidney Sheldon não parar o livro, né, ou não misturar bem e não te explicar o que está acontecendo na África, é bom esse contexto para você entender por que o Banta é tão perseguido. E esse Banta, ele vai ser amigo da família deles por todo o livro. Obviamente que ele não dura para sempre, né? Lembrando que são 100 anos, mas você vai acompanhar a história dele. Você vai acompanhar também as manipulações que a Kate faz, inclusive com o David, para poder se casar. Você vai ver o controle que ela tem da família e do filho. Um controle tão profundo, um controle tão cruel, que vai chegar ao ponto, vou contar, hein? Vai chegar ao ponto do filho dar um tiro na própria mãe. Você também vai ver as manipulações da neta, tentando manipular esta Kate, que um dia manipulou tanta gente. Então vale muito a pena o livro. O livro é elogiado, o livro é o livro querido de muita gente, justamente por causa da Kate Blackwell, que Blackwell é a personagem assim mais complexa até o momento. Nós estamos no 6º livro do Sidney Sheldon. É a personagem e é engraçado você ver isso, né? Porque você vai vendo a Kate nasce, menininha, criança, até ela envelhecer. Eu acho que o Sidney Sheldon faz isso muito bem. Você vai percebendo, página a página, a passagem dos anos. Você vai percebendo a ganância, a cobiça, as manipulações que as pessoas fazem por causa de dinheiro. E você também vai percebendo que existe um momento em que o dinheiro só não basta, que as pessoas vão querer amor, vão querer viver seus próprios sonhos e escapar dessas garras, dessa história feita com ouro, diamante e sangue. Diamante e sangue, principalmente. Mas fica a dica deste livraço do Sidney Sheldon. É um livro fácil de ler, a escrita é muito simples, mas dá para sentir fortes emoções. Então, se você gostou deste vídeo e de tantos outros vídeos do canal, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com os seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau!